Boas, pessoal. Bem-vindos a Polémica Podcast. Me espero-vos a ti a ter um dia cheio de boas vibes. Meu nome é Carlos Dias, cineasta mindelense interessado na estado de Nogília. Hoje eu tenho uma convidada especial, Janice da Graça, formada em Política Social. Bem-vinda. Obrigada. Portanto, Nina de São Vicente não tem um grande problema que tinha assim vincado e que nota senti que na juventude tinha o perdido, não é? E é de conhecimento geral essa problemática que eu não tenho grinha assim. Como é que vou-te sentir em relação a isso? Carlos, antes de mais, parabéns pelo interesse na intervir na Ilha de São Vicente e de perspectivas, ideias e vontades e atitudes modas e vossa que São Vicente precisa. Pessoas interessadas em engajar causa do desenvolvimento de São Vicente. Obrigada pelo convite. Bem, Obrigada. Vou perguntar de maneira que me sinto em relação à questão de juventude. Me sinto inquieta. E essa inquietação que eu tenho sentido, que tem feito intervir tão intensamente na questão de juventude, tem um interesse que tem o teu ano e tem feito intervenção nessa área, começando a nível da sociedade civil, a nível de voluntariado. E interessante que um sei de ciências e tecnologias, portanto, das altas, e foi exatamente essa inquietação social e essa vontade de contribuir para apoiar pessoas a desenvolver, integrar pessoas que depois se desenvolver locais que estão a viver e que levam depois a formar em políticas sociais. E depois minha formação, minha principal área de intervenção e de interesse tem sido juventude, porque acreditar no potencial de transformação de juventude. Exato. Ele é um momento onde a gente abriga muito. Ele é um momento que nós temos inquietações internas, ele é um momento de potencial de transformação, mas ele é um momento também de diversas relações entre jovens, sociedade, entre nós, na nossa casa e tudo aquilo que nos potencial, mas também aquilo que é nos desafios. Exato. E que os desafios, naturalmente, têm inquietar. E um daqueles desafios, passividade, Exato. e sobretudo o que é que está por detrás, o que é que está a causar todas as questões de si. Exato. Porque devia ser uma força motora modo de dizer, passividade e não, devia ser a voz da ação. Sim, E é isso que não e graças a Deus não tem tio, moda bullying, um exemplo disso, né? Não estou a achar que o problema não está exatamente na minha geração, estou a achar que na geração mais nova, principalmente. Mas acontecer naturalmente de uma forma transversal, não é? Não também discutir, não também chegar. Exatamente. Não vejo No final dos podcasts. Não vejo fiar. Primeira pergunta. Política social é intrinsecamente ligada à política económica, porque se as que tiver dado de forma paralela, portanto, a política social acaba por ser de intervenção e assistencialista, não é? Ou seja, tem a sensação que pessoas que maneira não te conseguir educar nos jovens quando nem sequer assim, pessoas têm uma grande camada de população que tem sequer o que comer, não é? É uma questão pertinente, Carlos, e antes de avançar para responder a questão diretamente, vou-te fazer um breve enquadramento do que é política social. Geralmente, sempre quando dizer que me é formado em política social, pessoas querem saber o que é que está a tratar a política social. Exato. Então, só para clarificar, o Estado tem responsabilidade de formular políticas públicas de espelhar aquilo que o Estado está a dizer. Ali sim, é prioridade de desenvolvimento que bem desenvolvida de XXX maneira. Políticas sociais é parte de políticas públicas, aquele que é exatamente de cuidar de direitos sociais do cidadão. Qual é que é o direito social do cidadão? Coisas de modo educação, modo saúde, ou seja, tudo o que é que te permite realmente ter boa dignidade como ser humano preenchido, os direitos sociais preenchidos para poder depois desenvolver o máximo potencial. Ele está ligado que políticas económicas ele pode estar ou não, tudo a depender daquilo que seja estratégia que determinado governo tenta seguir. Vou falar de assistencialismo, ele é uma questão importante. Exato. Então, assistencialismo é quando nota abordar políticas sociais numa perspectiva de dar coisas, não é? Mas nunca tenta pensar no desenvolvimento da pessoa como um todo. Não está pensando daquele sim cá abaixo, daquele sim outro cá abaixo, não tenta suprir uma necessidade imediata, mas nunca tenta colaborar para o desenvolvimento daquela pessoa como um todo. A longo prazo. Exatamente. Enquanto que uma política social não assistencialista será, por exemplo, só desenvolver projetos de educação onde te permite pessoas ganhar competências que depois isto ganha-se vida.
Claro que num momento de emergência, deixa-me dar um exemplo, modo da Covid, por exemplo, que tive, Claro. pode ter necessidade de políticas assistencialistas, pode ser pontualmente necessário, se tiver uma erupção, se tiver uma questão de que o Estado precisar ter um apoio imediato de apoio ao cidadão. Exato. Mas se ele for em lógica estratégica na tudo políticas, aí tem problema. Porque aí o que te acontece? Aí você te dá pessoas. Tem uma coisa que já tinha na vaga, que a gente já ouviu, que é modo de você dar uma pessoa um peixe em vez de ensiná-la a pescar. Exato. Né? Se você tiver Botar dar todo dia você tem que arranjar aquele peixe para dar e aquela pessoa vai te tornar passivo. Que é aquilo que você falou de ter um bocadinho. Exato. Exatamente. E cada vez mais depende. Sim, quanto mais políticas assistencialistas vou criar, mais está acontecer que pessoas se tornam passivas, porque já está a entrar numa mentalidade de dependência, não é? Quando eu estou a falar de política económica, a par da política social, não poder falar também de qual é que é opções de desenvolvimento da economia do país. Tem diversas formas de abordar desenvolvimento económico. E aí não tem que separar das coisas, não tem que separar crescimento económico de desenvolvimento. Crescimento económico não te falar de aumento de PIB, não te falar portanto, de questões financeiras. Desenvolvimento já é uma questão integrada, completa. E o desenvolvimento já tem que englobar aquela questão de desenvolvimento, de crescimento económico, mas ele tem que englobar outras coisas, ele tem que englobar ambiente, qualidade de vida, sustentabilidade. Não te falar de uma coisa só no presente, mas não te pensar na bem-estar em geral e não te pensar no futuro, que o qual é que é a herança que não te deixar, não é? Qual é que é o país que não te deixar, que tem que te também a seguir. Então, vou poder dar um exemplo. Imaginemos que não te que o que é que de ser feito na São Vicente nesse momento. Imaginemos que tem sido falado, por exemplo, na São Vicente com um destino de luxo. Exato. Se não te investir na estratégia de desenvolvimento económico, ou seja, as políticas económicas de passar somente para a questão de recursos que também é de fora, não é? Através de turismo, etc. O que é que vou-te criar? Eu vejo vou-te criar mais hotéis, vou-te criar mais restaurantes, mas o que é que pessoas te ganham? Não é? Nosso salário mínimo é 13.000 escudo. Ou seja, vou-te criar vários postos de trabalho, mas postos pouco qualificados de pessoas que te ganham no teu. Exato. Não é? Então, quando vou-te criar este tipo de postos de trabalho assim, será que vou-te criar será que ele pode ser falado de uma política que te deve trazer desenvolvimento a longo prazo? Exato. Enquanto que vou poder ter uma perspectiva de desenvolvimento económico, onde que vou-te qualificar endogenamente, qualificar pessoas que estão lá dentro. Qualificar numa perspectiva de ter possibilidade de expansão, possibilidade de criação de grandes negócios, possibilidade de trabalhar em organizações externas, possibilidade de levar cada vez mais a nível pessoal e dessa maneira levar cada vez mais o nome de São Vicente e de Cabo Verde. Claramente. Muito obrigado. Uma resposta bastante esclarecedora, por acaso. Vou chegar a dizer numa altura que não falar que antes, principalmente, e também me estou a lembrar dessa altura quando nós já éramos mais jovens, quando estava estado no ensino secundário, né, nesse caso de si, em que não tinha organizações juvenis, ou seja, nós não éramos um grupo de jovem passivo, lá está, nós estava ativo sempre de alguma forma dentro da nossa sociedade, eu tinha sempre um olhar crítico, não é? Nós não era completamente formado, naturalmente, nós só te formei exatamente por isso que também não estava a fazer a pergunta, não é? E não estava a meter em várias organizações, exatamente que era para não sentir que não estava a fazer parte de uma comunidade, não é? E também da parte do desenvolvimento da comunidade. Não está a estar sempre com um eito a esperar uma coisa melhor para nós, não era? Sim. E não tinha, de certa forma, um objetivo, não é? E hoje em dia, que tem esse mesmo engajamento, o que é que tem de acontecer? Ele é uma pergunta tão pertinente, ele é uma inquietação que me trazer, ele é uma inquietação que me tem vivido. De pertencer a uma geração de que essa questão de intervenção social era favorecente, não é? 15 anos entrar na associação de estudantes, nunca tinham sede. Nós juntamos, não identificamos um espaço dentro do nosso liceu onde é que podia ser construído um set, não bem na comunidade, não pedi saco de cimento, não pedi materiais de construção, não pedi apoio, não dá pé de saída, não é? Pontapé de saída para a construção de um set. Não organizar o primeiro congresso de estudantes de liceu de Cabo Verde.
tinha 15 anos, quem que estava portanto, na presidência da Associação de Estudantes naquela altura estava na 12º. Portanto, não te falar de jovens que tinha 18 anos ainda, não é? Não te falar de longe no liceu. E não consegui reunir jovens de Santo Antão à Brava, no liceu. Não estava a organizar várias atividades. Fui naquela altura também, fui 2 anos depois, no começar, no fundar a Liga de Associações Juvenis de São Vicente. Depois no apoiar também a estruturação de outras ligas noutros partes do país, do Digmenes ser Federação Cabo-Verdiana de Juventude. Foi um momento efervescente, tinha muitas associações e organizações da sociedade, grupos de zona, grupos de mais, grupos de desporto, e tinha sempre aquela movimentação. Tinha praça, tinha vários grupos à volta de praça. O que te acontecer, Grinha, assim? Onde é que não está nesse presente? Não está. Não tem conhecimento factual de que tive uma diminuição de grupos ativos, não é? Leitura que mesmo de fazer isso tem a ver que falta de espaços de congregação de juventude, não é? Não tem ilha, onde é que não tem 10 anos, mais de 10 anos provavelmente, que nunca tem centro de juventude, mais de 10 anos que nunca tem um cinema. Na altura, como estava no liceu, não tinha as coisas assim. Lembrar, inclusivamente, tinha grupo de associação de estudantes de liceu, não fazia parceria na Eden Park, que era para não levar jovens, que era para balear. Quarta-feira tinha aquela coisa de desconto, tinha 100 escudos. Verdade, cinema. Lembrar desse parque assim. Mas eu parecia que ele, eu já tinha um tempo atrás, mas cinema, ele estava a fazer parte de nós vida, e tem muito pouco tempo atrás, porque pronto, ali nós não fazer parte de nós, nem propriamente nos 30, e não tive nem de um parque, não viver de um parque, entretanto. Mas não tenho uma pergunta mais à frente em relação a por acaso. Não me dá gostado de comentar uma coisa que vou dizer ali. Vou falar que tem muito seu tempo. Para nós que tem muito seu tempo, porque é uma área que não devia isso e não já não dá escala, sim. Mas se não pensar a nível de jovens que te está bem agora, jovens há 20 anos atrás, né? Nós, o que não tem que pensar é que tem seu tempo em termos de políticas públicas. Exato. Porque escativice. Exato. O que é Boca tem um cinema na boa cidade, Boca de Bab Cinema, o que é Boca tem um centro de juventude, onde é que vou poder encontrar outros jovens? Exato. Tem espaços onde é que organizações juvenis podem reunir e trabalhar, não é? Não tem políticas de juventude que sentiu como coisas muito pontuais, onde é que realmente Boca tem um suporte de desenvolvimento na boa dia a dia. Exato. Então ele é uma questão que realmente de acabar por trazer porque espaço de influenciar imensamente aquilo que é comportamento de pessoas. Sem dúvida. São bem sim, nas principais artérias de cidade, em construir centros comerciais, em construir discotecas, em construir espaços de consumo, também tem uma sociedade mais voltada para o consumo. São bem nos centros de cidade, em construir espaços de encontro, espaços de lazer com propósito, a estimular a formulação daqueles hábitos lá. Tem uma coisa que te dizer, e ele tem a ver com desenvolvimento pessoal, ele sim já é da teoria da psicologia e psicologia social, nos ambientes da influência quem que não te torna. Não que te pode ser muito melhor do que aquele que nos ambientes te dá a gente a oportunidade de ser. A não ser que não te procurar outros ambientes, mas nem todo jovem tem possibilidade de procurar outros ambientes. Exato. Tem quem tem internet, tem quem tem possibilidade de viajar, bota a ser exposto a novas formas de estar, novas mentalidades, museus, novas mentalidades, formas de arte, etc. Outros grupos, bota interrelacionar com outras pessoas, bota expandir como pessoa. Mas se bota sempre chove num caixinha e se bota sempre um determinado tipo de oferta, bota em dificuldade na expandir o potencial. Sem dúvida. Um bom apanhado, por acaso. Entendi mais uma pergunta para a Bo, Janice, que é a seguinte. A problemática do ensino. Grinha, sim, portanto, me lembrar em altura em que não tinha um número específico de faltas que não podia dar, uma forma de ensino, que era muito específico também, em que tinham certa exigência. Pessoas estavam a esperar uma coisa de nós, não é? Quer dizer, nunca estava lá à toa, estava a esperar que não tinha um objetivo, está a ensinar-nos a ter um objetivo, não é? Mas Grinha, sim, especificamente, e do conhecimento que não tem ajudas externas, e a moda como estava a dizer também,
ter sensação que as ajudas externas, o que é que as teachers esperam é estatística e não propriamente um resultado positivo do aluno, como um aluno que cresceu a nível académico. Ou seja, o que é que as querem números que te vai ser bonito, não dizer assim, que é que eu estou de forma, infelizmente. E no título é claramente que eu não já vou tita sofrer. Quando vou dizer a um aluno que ele pode dar 300 falta, literalmente, este pode dar 300 falta, acho que essa política é interessante, mas mudá-lo, porque pronto, já é que a data funciona. Mas mesmo assim, ele é muito superior ao número de faltas que estava a dar uma vez. Quando vou dizer a um aluno, vou poder dar 300 falta, não é? Digamos, por exemplo, o que é que não te ensinar essa pessoa? Não te ensinar que não há consequências para nada do que é que ele te fazem. Certo? Queria assim, por exemplo, não tem uma problemática de pessoas que, por exemplo, chegar no 7º ano de escolaridade, literalmente, já me ouvi, esquece saber 4 mais 4. Vou-te perguntar o que é um transferidor, esquece saber o que é um transferidor. Vou-te estar com um compasso na mão, esquece saber usá-lo. Coisas mesmo dramáticas, quer dizer, que para nós já era de palmatória e que pais queriam ser a 7º ano, já 7 anos de estudar. E coisas que as que sabem, que nós, para nós, meter certeza que bola também, eram coisas básicas. O que é que isso acontecer também? Claro que é a minha opinião. Bom, minha atenção e minha intervenção tem focado mais no contexto de educação não formal, que tem trabalhado tanto inserido no contexto escolar. Então, que pode ter uma completa noção de maneira que coisas têm sido no ambiente escolar. No entanto, o que eu me gostar de dizer sobre essa questão é 2 aspectos. Primeiro, é qualidade de vocação de professores de espelhar naquilo que é ensino que não tem, não é? E quando me fala de qualidade de vocação e não de formação, por que me diz assim? Porque não pode ter um professor que está lá só por estudos, porque ele precisa de um salário no final do mês. Não tem que não tem um professor que também ele te dá seu conteúdo e ele que está preocupado com o desenvolvimento daqueles estudantes. Ou não pode ter um professor que está lá com vocação, com um sentido de realmente assumir que ser professor é uma das tarefas mais importantes que a sociedade. Como professor, vou te formar pessoas, vou te transmitir educação e vou te promover educação. Já vou dizer transmitir, porque promover é muito mais alargado. Promover condições daquela pessoa desenvolver. E isto interrelacionar com aquele segundo aspecto que me gosto de trazer, que a educação não é só transferência de conhecimento, não é? A educação deveria ser, sobretudo, transmitir ferramentas de procurar conhecimento. Exato, porque não creio que é para nós jovens também saber pensar, e é que aquela parte lá que não todos já querem assim, quer dizer, não há elasticidade mental, querem assim, pode dar uma coisa simples, que é de raciocínio simples, acho que eu te consegui, por exemplo, vou-te conseguir, imagina, vais dizer, vou ter que dizer aquela coisa com passo 1, 2 e 3. Se vou pagar, vou dizer não, vou poder dizer aquele 2, porque vou-te chegar naquele 1, ele é subentendido, depois vou chegar a 3, esquece. Aquele tipo de elasticidade mental e de raciocínio que me tem a sensação que ele te existe cada vez menos. Mas também já me ouvi dizer que, e na estatística que se mostrava a nível mundial, ele é uma coisa que aconteceu não só em Cabo Verde, não é? Mas aconteceu no seu mundo, mas naturalmente não está na sala sempre. Não é qualquer coisa, vou referir a nível mundial, lembrar-me um artigo com uma há dias, onde que estava a mostrar preocupação. Não foi um artigo, foi uma aula de um professor que é neurocientista, como te digo, na internet, e ele estava a dizer que tendencialmente na cada geração é mais inteligente do que a geração anterior. Por quê? Porque cada nova geração está a construir conhecimento em cima do conhecimento que ele está disponível. E então daquilo que tem sido estudos científicos que têm sido partilhados pela comunidade científica, tinha sido observado que toda nova geração era mais inteligente que aquela geração anterior, exceto geração atual. E na pesquisas que está a fazer, está a dizer que tem a ver com a utilização excessiva de internet, utilização excessiva de redes sociais. Por quê? Porque ele está formatado o cérebro a querer ocupar de coisas imediatas, e conhecimento não é uma coisa imediata, não é? E não tem novas políticas em termos de redes sociais, botou aí esse espelho, cada vez vídeos é mais curto. Muito mais curto. Cada vez vídeo é mais curto. Cada vez a gente tem aplicativos onde que vídeos coisa é quase alucinante. É como, por exemplo, entrar num vídeo na TikTok com as imagens. Ele tem que ser rápido porque ele tem que captar a atenção. E spam, a capacidade de atenção de pessoas está cada vez mais limitada, porque
gente está torná-lo assim. Exato. Não é? Olha, é feito de propósito, não é? Ele é um Quase de propósito. mas ele é uma questão que eu não tenho que ter noção que ele é uma questão comercial, Sim. não é? Pessoas, mensagens que é passada através da internet muitas vezes te leva a gente a comprar alguma coisa, comprar esse curso ali, comprar aquela coisa lá, etc, etc. Pessoas querem passar essas mensagens de forma mais rápida possível, captar a atenção e transformar aquela atenção em vontade de compra. E não tem que ter noção de que se não passar de na internet, nunca te a produzir. Exato. Se não te a produzir, e dependendo daquilo que não te faz na internet, porque a internet pode ser também uma enorme fonte de conhecimento, mas se não habituar no cérebro aquele consumo imediato de informação, nunca te propriamente a desenvolver. E isso tem a ver também com a estrutura psicológica. Não tem aquela questão de um dos principais hormônios que te dá a gente aquela sensação de vontade de produzir e de ser realizado, que é a dopamina, não é? Quando você completa uma tarefa, e sabe completar aquela tarefa. Mas tem coisas que te dá a gente dopamina que tem nada a ver com completar a tarefa ou realizar nós mesmo com potencial. Mas potencial, não é? Quando a pessoa lá te ganha like, ganha 500 like, ganha 1500 like. Há muito contente sem ter que fazer nada. Então não pode ter um jovem deitado na sua cama durante o dia inteiro para te sentir completamente realizado. Ele tenta acumular milhares de seguidores. Mas o que é que ele tenta fazer na transformação de sua vida imediata, dentro de sua casa, dentro de sua comunidade? Então, nunca pode responsabilizar jovens para isso, que isso é uma coisa que tinha que ficar claro. Quando falar em inquietação, quando está pensando na juventude, nunca é numa perspectiva de responsabilização do jovem. Por quê? Porque se você criar aquele ambiente assim e você criar alternativas, você deixar aquele jovem largar uma coisa que estava existindo antes. Não tem que ter noção que isso é uma inovação. Nos últimos anos, e a Grace de voltar aquele 15 anos que não falar que foi igual todo dia. Mas país não. Mudança. Exato. Foi drástico. Nós não queria que aquele lá, não queria com o telemóvel na mão. Não queria que vídeos de 3 segundos, não tinha que ler um livro, não é? Quando você lê um livro, quando você dedicar uma aula de 1 hora na YouTube, quando você sentar com pessoas e conversar com pessoas pessoalmente, não só te trocar SMS. E realmente sentar para é um filme. Sim, foi um filme também. Por exemplo, que os filmes que dizem, não, amiga do Ghost, que aquele filme lá assim é parote. E formas de desenvolvimento, e formas de cultura. Exatamente. E essa coisa, e vou tocar num ponto importante, assim, quando vou te falar de essa coisa lá, é muito parote. Quando a gente sentir, quando a gente vive num mundo acelerado, e as sim, também tem sido estudado cientificamente, aceleração de vida. Então é uma coisa também para vida, sim. Nota num mundo onde coisas estão a acontecer tudo rápido. Tudo correndo. Escreve-te correndo, depois escreve também de produzir, que é também para enriquecer, seja lá quem pode enriquecer, não é? Complicado. E se coisas estão tudo acelerado, tudo em grande rapidez, nunca tem tempo para parar para realmente dedicar às coisas que precisa de tempo. Conhecimento precisa de tempo. Conhecimento não é fácil. Conhecimento não é beber um copo d'água. Conhecimento, você tem que dedicar a adquirir, a refletir sobre ele, para transformar conhecimento. Conhecimento não é só informação, conhecimento não é só ouvir. Ele te exige reflexão, ele te exige parar, ele te exige comparar, exatamente, espírito crítico. E tudo que as coisas lá assim é para esse tempo. E então o que é que não precisa transmitir, jovens? É que isto tem tempo, nunca precisa estar ali nessa correria ali. Mas às vezes não tem nas próprias sociedades organizadas da forma que boa cá para pessoas naquele correria lá. Mesmo nunca te falar sobre juventude, mesmo quando não pode voltar ao que foi a primeira pergunta que não entrar, políticas assistencialistas. Por que políticas assistencialistas te existem? Políticas assistencialistas te existem porque às vezes te acontecer que a entidade responsável por estar à frente de uma localidade ou de um governo, ele queria mostrar resultados imediatos. Sem dúvida. E por que governos às vezes querem mostrar resultados imediatos? Porque às vezes tem aquela preocupação que reeleição, tem aquela preocupação que mostrar trabalho. Estatística e não um resultado positivo, não é? Em termos quantitativos e não qualitativos. Exato. É fácil investir uma determinada quantia de dinheiro e distribuir X cabazes e dizer que não lhes dá X família. Investir na educação te leva mais tempo.
É mais difícil mostrar como fazer trabalho quando me trabalhar políticas de médio e longo prazo. Porque políticas de médio e longo prazo, que é o que realmente tem eficácia no desenvolvimento desenvolvimento pessoal de pessoas, desenvolvimento cognitivo e possibilidade de um desenvolvimento sustentável de comunidades e de países, ele te leva tempo. É preciso uma estratégia. E é preciso que aquela estratégia tenha seguimento. É preciso que tenha uma planificação e que aquela planificação tenha seguimento. E quando tem substituição constante de representantes e anulação de políticas anteriores sem procurar aproveitar o que era bom lá, e também implementar ali também dar continuidade, não tem também aquela questão de não. Me já assumir esse posto, também marcar a minha diferença, então cancelar tudo o que está lá. E a diferença nem sempre é positiva, lá está. Às vezes pode ser, às vezes não. Mas a principal questão ali é que não precisa ter a ideia de que me tive bem inventar a roda ou me que tive bem criar toda a diferença. Não precisa ter noção de que tem um provérbio, uma frase que diz que quando botas bi na ombros de quem é gigante, botou ir mais longe. Não tem que ter noção que desenvolvimento é uma construção. Nunca te descobrir nada, nunca te inventa a roda. Tem coisas positivas e tem coisas menos positivas de nossa história, de nosso passado. Não pode sempre buscar o que foi feito de bom e dar continuidade, dar sustentabilidade, investir em pontos fortes, identificar oportunidades de avançar, ao mesmo tempo de identificar que as partes, que os pontos fracos e não te procurar contornar e contornar também que as ameaças de contexto. Nunca precisar mas tem inventar uma coisa nova porque deve ficar na história. Nisso Cabo Verde precisa. Cabo Verde precisa de pessoas que realmente querem olhar Cabo Verde desenvolver e não pessoas que querem desenvolver à custa de Cabo Verde. Um ponto interessante. Lá está, já que basicamente também ia fazendo um apanhado, temos de ter pessoas com visão, não é? Sim. Eu não tenho um país que tem potencialidade. Potencialidade é coisa que está faltando-nos. E o ponto que é mais interessante é que pessoas às vezes tentam enriquecer de formas dúbias, digamos assim, e não estou a achar que estou aqui a própria potencialidade de Cabo Verde poder enriquecer. Sim. Até mesmo a nível muito... Sem dúvida. Fica lá que esse seja o objetivo, que eu estou a achar que também não pode enriquecer também de outras formas. Claro. Principalmente de forma que não te dá uma companheira e evoluir a nível e desenvolver a nível de forma de ética, na forma do como tratamos um ao outro. Né, Vera? Não estou a achar que é uma coisa que te desesperadamente te necessita. Entretanto, tem mais uma ou duas perguntas para o Já me só avançar sim. do que eu vou dizer, inspirar-me a uma metáfora que me dá gostar de partilhar. Essa questão de visão, vou tocar um ponto fundamental. Sem dúvida. É um dos principais aspectos de liderança tem que ser ter visão. E quando eu te falo de visão é ele pode variar completamente conforme o interesse de cada pessoa. Sem dúvida. Né? E conforme o interesse de cada instituição. Ele fala ali na maneira que tem aquela diferença entre crescimento económico e desenvolvimento. Não pensa uma coisa. Imaginamos que não tem um casa. Né? Imaginamos que não tem um casa. E mim, que está morando naquele casa, mim que tem uma ligação emocional naquele casa, não está gostando de construir assim, um espaço para os meninos brincar, não gostar de pôr assim uns retratos de família para lembrar de avós, para lembrar de bisavô, não gostar de construir assim uma mesa para a gente se reunir, para a gente falar, etc, etc. Mas também uma pessoa de fora, que tem nenhuma ligação com aquela casa, ele pode pensar, esse casa está a dar um bom centro comercial. O que eu te queria dizer? Eu te queria dizer que é um país de nós. Exato. E vou falar na potencialidade. Claro que ele tem potencialidade. Não tem sol durante o ano inteiro, não é? Não tem uma extensão enorme de mar. Não tem pessoas alegres, resilientes. Não tem pessoas inteligentes. E que vontade de fazer. E cuja passividade que te não falta de capacidade. Exato. Não é? Sim, exato. Então, já que isso é que tem que ficar claro. Não é a falta de capacidade. Exato. É se calhar a falta de líderes que te desenvolvem a visão, não é? E uma visão de Exato. isso é nossa casa, não é? Então, maneira que não poder trazer essa visão de tem São Vicente como um lugar para morar e não um lugar para visitar. Tem vários países que te acabar por transformar em espaços para visitar
e pessoas que vivem lá que têm qualidade de vida. Sim. E isso que não é necessário que a gente tem como visão. Exato. São Vicente como um espaço para morar, um espaço para ser feliz, um espaço para criar nos filhos, um espaço para sair na rua sem medo, um espaço para a gente ganhar bem, um espaço para a gente sentar num café e para a gente encontrar outra pessoa que também teve uma experiência cultural para a gente partilhar. Um espaço, de certa forma, em modo que São Vicente já foi, não é? Exato. Experimente liceu, experimente experiência educativa, criou ali. Sem dúvida, sem dúvida. A nossa próxima pergunta seria, lá está, que já até nos barra um bocadinho nisso, o estudo das artes, não é? Grécia não tem um fórmula de ensino que é focado, lá está, nas matemáticas, nas exatas, não é? Que não estava a falar. É filosofia, é matemática, é isso, é português, não é? No entanto, não estou a também porque não tive uma conversa até pouco tempo, de maneira que, por exemplo, pessoas não tem às vezes camadas, que já um trabalho videográfico e que te mostrar, por exemplo, não tem camadas de pessoas tipo de peixeiras, pessoal que se calhar não pode considerar que é de um extrato social mais baixo, não é? Mas comentando, tinha um deles às vezes tinha muito mais dinheiro do que te imagina. Sim. Não é? Ele é estranho, mas se calhar, não é? Ou não, mas acho que tu utilizas, se calhar acho que tem mecanismos para utilizar aquele dinheiro de uma forma de investimento, para investir, para desenvolver, mais também a nível cultural ou pessoal, não é? Porque, por exemplo, acho que tem que dinheiro, nós que levar para teatro. Se não espiarem na São Vicente, se levar para teatro, se levar para Canadá, se levar para isso, se levar para... o grupo é sempre os suspeitos do costume, não é? Ou seja, a ilha e o povo e a comunidade em si, um pouco a título para refletir que isto causará. Não seria, também lá está o Estado, não é? Que devia-se fomentar esse crescimento a nível de artístico, porque, por exemplo, tendo num estudo de artes integrado nesse estudo das exatas, por exemplo, tem aulas de pintura, aulas de desenho, aulas de fotografia, aulas de cinema, teatro. Ele é um questionamento interessante. Só para me terminar, já que não estás a falar em relação ao cinema, especificamente, porque lá está, me está a dizer, que você gosta de dia, mas vou dizer que gosto de dia para nós, não é? Sim. Lá está. Porque mantive um corte bastante brusco a nível do cinema na São Vicente. Sim. Porque, por exemplo, poucos anos depois, não é? Foi uma coisa que aconteceu, não é? Foi um corte bastante específico. Ou seja, me estava a falar assim, já temos 2 anos depois de não ter voltado para cá ver, com o verão é que ele está a dizer, nunca tenho de cinema, que já me falta, foi um graça, não. Minha primeiro instinto foi tipo, no género, quem que é ignorante, com quem me dito falar? Mas depois, eventualmente, começou a dar um passo para trás, vou respirar fundo, vou dizer, não, espera, nunca lhe tive na cinema. Sim. Como é que vou-te saber qual que é a diferença? Como é que vou-te saber qual é a importância? Exato. Como é que vou-te saber aquela sensação e aquela vivência do cinema? Não é? Claro, mas é que até pode sentir falta daquele... Me senti tão triste quando chegar a essa realização. Sim. É a mesma coisa que eu não podia dizer centro de juventude. Exato. Um jovem que nunca tive no centro de juventude, que deixar falta, não é? Exatamente. Porque tem aquela noção de outras relações que pode construir lá, a maneira que programas que eram oferecidos, modo internet gratuito, psicólogo gratuito, biblioteca gratuita, é tudo coisas que eram recursos importantes, um espaço gratuito, onde é que organizações estavam a juntar e estavam a planificar coisas e onde é que nesse tinham projetos, tinham relações, tinham ideias que depois foi implementado. Vou tocar dos pontos interessantes ali, que é a questão de educação, arte na educação, e que é a questão da arte nas zonas. Não queria separar as duas questões e responder separadamente. Questão da arte e educação é fundamental. Pessoas de acreditar que não mestre da educação artística para pessoas ser artística, não. Para pessoas ser artistas, não. Educação artística é fundamental no desenvolvimento pessoal de cada pessoa. Ele tem de desenvolver pensamento divergente. Exato. Ou seja, quando vou enfrentar um problema, já vou olhar apenas uma solução. Vou olhar várias soluções possíveis e vou poder escolher aquela melhor, aquela sem criatividade, pensamento divergente, criatividade. A arte te estimular pensamento divergente, ele te estimular capacidade de expressão, porque ele é uma outra forma de expressão. Exato. A gente tem expressão oral, a gente tem expressão corporal, etc. A arte te permite alargar o potencial de comunicar
e realmente comunicar com o outro de uma forma diferente, apreender o que o outro te quer dizer de uma forma diferente. A arte é fundamental no desenvolvimento como pessoa. Ele é importante também no desenvolvimento emocional. Ele é uma experiência, fruição da arte tem uma experiência emocional, desenvolvendo a boa capacidade emocional. Então, sim, e que ela sim, é papel de governo. Que é governo é que é responsável de estruturação de currículos e de realmente dar à arte um espaço digno entre outras áreas de conhecimento. E eu queria reforçar aquela questão que eu tinha falado antes, de educação não como forma de transmitir conhecimento, e no próprio relatório da Unesco relacionado com a educação, não tem as 4 vertentes da educação que precisa ser desenvolvido para a educação do futuro, não é? Exato. Que é nem só saber e o saber fazer, que é isso que a gente tem privilegiado em termos de nosso currículo educativo, mas saber ser, que não te fala ali de desenvolvimento pessoal, e saber estar com o outro, que é um pilar fundamental, que não te fala de relações sociais, e através de relações sociais que surgir coesão social, cooperação, e onde que pessoas podem realmente destacar e assumir esse papel de capital de desenvolvimento de um país. Exato. Agora, naquela outra questão, que é aquela questão de arte nas zonas, acho que todos nós podemos ter um papel fundamental nisso. Artistas podem ter um papel nisso, associações comunitárias. E ali eu queria destacar um exemplo positivo para mostrar que não pode fazer. Festival de cinema, como vou falar no cinema, então lembrar-me esse exemplo ali, Festival Oiá. Eles faziam um estilo de festival onde que tinha Oiá nas zonas, onde que fazia exibição de filmes na centros, na zona, em diversas zonas, inclusivamente São Pedro, que é o que tem erro. E onde que eu fui só na salas principais do espetáculo, né? Nós não falamos no Centro Cultural do Mindelo. Tendo em conta que no momento onde é que cativo essa educação artística sempre te acompanha o desenvolvimento de pessoas, e também não tem que ter noção que talvez nem toda gente tive a oportunidade de ter pais ou ter amigos que podiam encaminhar nesse sentido. E sim, nós, como sociedade, pessoas em moda boa de fazer esse podcast, alguém que te organizar um festival, alguém que te organizar uma atividade comunitária, poder pensar também que não poder levar as coisas para a comunidade. Nunca poder sentar também a esperar o governo fazer tudo enquanto. Não, exato. Por quê? Porque isto tem essas responsabilidades, isto tem esses papel, mas nós não temos que ter consciência se aquele papel tenta ser cumprido ou não, e se não identificar uma necessidade e não tem capacidade e vontade de suprir aquela necessidade, nunca estou porque não balar e suprir aquela necessidade. Sem dúvida. Porque o Estado sempre dá. Contribuir para o desenvolvimento de pessoas à nossa volta. Em modo, como te dizer também no episódio 0, que o Estado somos nós, não é? É nós que te fazer, porque as pessoas que estão lá e já acabam de moda a nós, não é? Sim. Nós líderes, não é? E isso é um aspecto importante. Não tem que sentir que nós é tão capaz de moda qualquer outra pessoa. Exato. E então nunca tem que sentar a esperar a mudança acontecer. Exato. Poder lá e fazer parte da mudança. Nunca poder pôr no mundo, pegar o nosso destino e pôr no mundo de outra pessoa. Claro. Porque isto pode vir e construir um centro comercial na boa casa. Exatamente. Sim. E minha última pergunta é exatamente essa. O Estado somos nós. E qual seria o papel do Estado, nesse caso, na ética da forma como Cabo Verdeante te lidar uma companhia? Muito Estado extremamente preocupado com essa forma que o Estado te lidar uma companhia, exatamente porque me estou já que o Estado está a ser pouco cordial na forma que não te lida a companhia. Quando nós é pouco cordial, não te transforma de certa forma num povo extremamente egoísta, não é? Porque não te começa também a te transformar num povo e que catoia o bem comunitário. Porque não te sair na rua, não estou também de maneira que as meninas dos próprios de sair de escola, maneira que te falar uma companhia, é também errar, é te descompor companheiros, te chamar companheiros, todo o tipo e qualidade de nomes, e já que eu tenho, esquece, acho que eu tenho nenhum respeito, se estão pessoas mais velhas, lá tem gente que tem, se estão na frente de professores, se que está, não te e é uma coisa que não tem próprio que o mais velho transmite ao mais novo. Por exemplo, na rua, te passar aquele que não sinto te dizer, não, deixa eu ir para casa como te que xixi, é um bebê.
sei lá, tem pai tipo os 3 anos ou 4 anos, e seu pai te verá nele a te dizer, não, xixi lá na rua, coisa, bué vou poder xixi lá, não sei o quê, e te berrar, te fazer música aos altos berros, 3 horas pela manhã, sem nenhum tipo de consideração a que a pessoa que está ao lado e que me esteja a dormir porque ele tem trabalho amanhã, uma pessoa que já tem, sei lá, 80 e tal anos e me esteja a descansar. É a ética do maneira que no título lhe dá uma companhia. E até sinceramente não tenho que dizer que lhe isso cozinha do humor, né? Que é porque a gente só sente de vergação em mim, porque nos virar como gente de praia. Gente de praia, bro. Não dava a gostar de perguntar tudo vindo de lençol, de que não te arranjar moral alguém assim, por exemplo, fazer um comentário assim, porque sinceramente, não tenho que ser sincero, tipo, é brabeza no todo lugar. Não estou a dizer claramente, não estive num hotel, gosto de dia. Pronto, disse só para nos cozinha mais light, né? Mas chegar lá uma pessoa, não é? Tu vai falar com aquela senhora naquele balcão e já é amiga, né? Velha, aquela senhora que disse fica as mesas naquele restaurante do tal hotel. Isto começou uma conversa literalmente de botequim de beira de estrada. Aos altos berros, babotecas de data turista, que é que eu não queria trazer para Cabo Verde, né? Latas piapeias, não é? Tu coisa e não sei quem estava coisa, me dizem, mas Iraque tem muito mais respeito do que o pessoal de Iraque tem mais respeito do que esse. A coisa que não devia estar assim, quer dizer, é uma falta de postura, não é? E não sei o quê. Não ter certeza. E vai parecer que o comentário que estava a dizer, não, vou ser alusiano. Então, em vez de no pai não atacar o facto de que os outros também desculpando, mas não estão um povo extremamente mal educado. Boa pergunta, foi importante. Qual é que seria o papel do Estado na intervenção nessa questão ali, sim. Não podem voltar uns dias atrás, que aquela pergunta que não tinha feito antes, que me tinha me feito antes e a resposta que me tinha dado relacionada com pilares de educação. Exato. Não tinha falado de que na Unesco tem sido defendido com a educação de futuro, tem 4 pilares. Então, aproveitar ali para repetir, né? Até para ficar pessoal lá na casa. Sim. Na mente, né? E pode estar também, sabes lá o que é. Então, não tem que os 4 pilares de educação que estão defendidos como pilares de educação para o futuro, que é aquela questão, que as 2 questões que a gente tem trabalhado mais que é saber e saber fazer. Exato. É aquela questão de ter conhecimento e saber aplicar conhecimento. Mas para a educação que ficar só ter lá, né? Então, não tem que os 2 pilares importantíssimos da educação, que é saber ser e saber estar com o outro. Exato. E quando eu te falo daqueles 2 pilares de educação assim, é fundamental. Porque quando você sabe ser, não é? Quando você investir no autoconhecimento, você tem mais capacidade de estar com o outro também. Sem dúvida. Quando você sabe estar com o outro, você tem mais possibilidade também de desenvolver o mesmo como pessoa. Porque se você conseguir o mesmo melhor, você tem possibilidade de gerir boas emoções. Então, você sentir raiva, já a boca te bate, tem necessidade de reagir na boa raiva e descarregar a boa raiva na brabeza, na quem que está na boa frente. Inteligência emocional, né? Sim, exatamente. Exato. Autoconhecimento, ou seja, saber ser, tem a ver com autoconhecimento, ele tem a ver com a inteligência emocional, ele tem a ver com aquilo que o mercado está a chamar soft skills, não é? Ou seja, o mercado está a dizer que tem soft skills e tem hard skills. Hard skill é aquilo que é boa competência. Por exemplo, fui formado na área de cinema. Soft skills está a dizer que é aquela questão de saber fazer um networking, por exemplo, educação, que aspectos de gestão emocional, sobretudo. Não te questiona essa tipologia, porque a gente nem soft skills, a gente nem competências tão fáceis assim. Exato. E competências que geralmente o sistema educativo te largar para aprender. Ou seja, supostamente vou ter que aprender aqui na causa. Eventualmente chegar a ele, magicamente. Mas depois vou ter um problema que é não te responsabilizar pais, não te responsabilizar Estado, não te responsabilizar a sociedade, não te responsabilizar o grupo de pares. Quem que é responsável? Tudo gente leva a mão. Tudo gente leva a mão, ninguém que tem responsabilidade. Então já que é um trabalho que tem que ser feito conjuntamente. Mas como vou perguntar-me diretamente qual seria o papel de Estado, não é? Sim, porque eu não tenho que sensação, porque lá está, às vezes, se calhar, em casa, de te falhar. Porque, por exemplo, não tem professores aqui que te verão a mim que te dizem, queria sim, um tita da aula que a menina acaba de ser, um tita da aula na miúdos, que era também as alunas há muito pouco tempo atrás, ou seja, também um camarada ou seja, que as meninas tita ter pais extremamente novos. Imagina, tem hoje que tem pais que têm 18 anos, que tem 25 ou que tem 22, não é? Quer dizer, que tipo de conhecimento realmente este conseguir transmitir? E não é só uma questão de idade, é uma questão também de
maturidade, quer seja Sim. intelectual, quer seja É. social, quer seja de conhecimento, oportunidades que as pessoas tive, não é? Independentemente da idade que eu tenha, se boca tem cultura para transmitir, boca te consegue Sem dúvida. transmitir, se boca tem conhecimento, boca te pode transmitir, se boca tive acesso. E às vezes nem é questão de ter acesso. Se boca ganhar 3.000 escutos, a mês, provavelmente ele quer dizer, se boca tiver 2 trabalhos, ou se boca chegar na casa estressado, boca tem tempo para estar uma bofite. E não falar naquela questão de internet. Se boca tem tempo para bofite, para chegar na casa cansado, para mestre fazer uma comida, boca te vais sentar te ajudar a fazer esses trabalhos de escola, muito menos te dar lições suplementares sobre desenvolvimento pessoal e sobre forma de estar com o outro, sabe? Mesmo boca te vai dar um telemóvel para ficar lá de cigote, para ele ficar lá quietinho, para eu conseguir concentrar a fazer aquela comida, para a pessoa vai deitar, para descansar, que amanhã eu tenho que ir pegando trabalho. Tudo outra vez. Né? Exatamente. E então a questão é que pobreza é um ciclo e é difícil sair dele. E tanto não poder falar de pobreza financeira como pobreza mental, não é? Falta de conhecimento e de falta de conhecimento que te permite bater escalar socialmente. Ele é um ciclo. Quando volta numa situação de privação, vou ter mais dificuldade de sair. Sim. Enquanto que uma pessoa que está numa situação de abundância tem mais facilidade. Mas a mensagem que me está a gostar de chá é para ninguém que se sentir limitado para essas circunstâncias, independentemente seja qual for as circunstâncias, não te consegui sair dele. Talvez não precisas esforçar mais teu, mas nunca deve usar a dificuldade nas circunstâncias como uma desculpa para nunca fazer nada e dizer que a frontal tem vida mais fácil, por isso que ele consegue fazer A, B e C. Se frontal te conseguir fazer A, B e C mais fácil, não te propõe mim mesmo também fazer A, B, C, D, E, F, G, etc. Portanto, dizer, não poder fazer mais difícil, não poder ter que esforçar mais teu, mas se não querer fazê-lo, não te fazê-lo. E é lá que o desenvolvimento acontecer, lá que a mudança acontecer. A mudança acontecer quando cada um decidir quem é que te vai aceitar a limitação que te está a ser imposto. O Estado somos nós. Nós é que te mandamos no nosso destino. Sim. Janice, maravilhosa essa entrevista. Infelizmente não tenho que terminar já. Não tenho que pensar que o spam de atenção está limitado. É verdade. E estou a aproveitar para agradecer a quem esteve ali hoje no programa até esse momento. Um salve de palmas e parabéns para quem fica ali. Não terá sido fácil ouvir 2 pessoas conversar sobre assuntos aleatórios até esse momento. Muito obrigado, Janice. De Janice seguidor saber que agora estou no próximo episódio, no episódio 3. E vos outros encontrar sempre esse podcast nas aplicações usuais. Muito obrigado, pessoal, e até já.